Este programa tem o apoio de... Terceira vaga da pandemia agrava saldo orçamental em 602 milhões de euros e ainda foram criadas linhas para dar apoio a inscritos no agrupamento de centros de saúde do Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Estes são os destaques do Novo Notícias desta sexta-feira. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao último bloco informativo desta semana aqui no Novo Canal. A Assembleia da República autorizou a renovação da declaração do estado de emergência por mais 15 dias. A Assembleia da República autorizou ontem à tarde o Presidente da República a renovar o estado de emergência em todo o território nacional por 15 dias, entre as 0 horas do dia 2 de março e as 23h59 do dia 16 de março. A renovação tem como fundamento a manutenção de uma situação de calamidade pública provocada pela pandemia da doença Covid-19 e na necessidade da adoção de medidas de contenção da sua propagação. Segundo a Assembleia da República, a autorização para a renovação da declaração de estado de emergência teve os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PSD, do CDS-PP e do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Votaram contra os grupos parlamentares do PCP e do PEV, dos deputados únicos representantes do Chega e da Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda absteve-se. Foram criadas 3 linhas de atendimento para dar apoio a inscritos nos centros de saúde do Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Foram criadas 3 linhas de atendimento para dar apoio ao processo de vacinação contra a Covid-19 aos cidadãos inscritos no agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Segundo este agrupamento, que integra os concelhos de Penafiel, Castelo de Paiva e Paredes, os números atribuídos aos centros de vacinação Covid-19 são os seguintes. Para os utentes inscritos nas unidades de saúde do concelho de Penafiel, o contacto é o 9640335509. Já os utentes nas unidades de saúde do concelho de Paredes, o contacto é o 9639355577, sendo que para os utentes das unidades de saúde do concelho de Castelo de Paiva, o contacto é o 9639355504. Segundo o agrupamento dos Centros de Saúde de Val de Sousa Sul, estas linhas vão estar disponíveis das 8h30 às 19h30, todos os dias úteis. O município de Peso da Régua registrou uma diminuição de cerca de 50% no número de novos casos da infecção pela Covid-19. O município do Peso da Régua registrou uma diminuição em cerca de 50% de casos de Covid-19 na terceira semana de fevereiro. Segundo a autarquia, a tendência de diminuição tem vindo a verificar-se desde o início do corrente mês. O confinamento trouxe os resultados esperados, sobretudo com o encerramento das escolas, diz a autarquia. A Câmara Municipal continua a encetar esforços no sentido de acautelar a saúde de todos, monitorizando em permanência a evolução da pandemia no concelho, de forma a ajustar as respostas de que dispõe às necessidades identificadas. A Ordem dos Enfermeiros apresentou propostas para fortificar o acesso aos cuidados de saúde mental. Integrar enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica nas unidades de cuidados de saúde, a criação do cheque de saúde mental fazem parte de um leque de propostas que a Ordem dos Enfermeiros enviou à Comissão Parlamentar de Saúde. Na missiva enviada à Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a Ordem dos Enfermeiros refere que os serviços de saúde hospitalares devem ser dotados de condições e meios que permitam o acompanhamento à distância por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, defendendo também que as equipas de saúde escolar devem integrar enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. A Ordem dos Enfermeiros diz ser a favor de um debate alargado com vários profissionais da saúde, tendo como tema os efeitos da pandemia na saúde mental dos portugueses. A estrutura que representa os enfermeiros sustenta, por um lado, que é imperioso os peritos e decisores
identificarem e implementarem um conjunto de medidas de apoio e suporte no âmbito do acesso e adequação dos cuidados de saúde mental face à situação de pandemia que se vive há um ano, com a imposição de distanciamento, obrigação de permanência no domicílio, quarentenas profiláticas, confinamento e isolamento social. O movimento do Marco de Canaveses vai promover este fim de semana conversas sobre a saúde mental e a realidade hospitalar. O Movimento Associativo de Jovens Marcoenses, ZORA, vai promover este fim de semana 2 conversas na área da saúde. Já este sábado, pelas 18 horas, está agendada uma conversa sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental, palestra para seguir na página do Facebook da Associação ZORA e que terá como convidada Ana Rochinha, psicóloga clínica e psicoterapeuta, conforme anunciou esta tarde ao novo canal, Daniel Ribeiro, presidente desta associação. Em concreto, é dinamizada pelo Departamento de Ação Social, Saúde e Solidariedade e, é assim, surgiu nas reuniões do Departamento fazer uma palestra sobre a saúde mental, não é? Ultrapassámos um momento muito particular em que sentimos-nos todos afetados, nomeadamente os jovens, e até foi numa ótica de partilhar as nossas experiências e a forma como estamos a abordar esta questão do confinamento. É assim, sobre esta atividade em particular, é como lhe digo, nós queremos mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas, que é normal sentir-se em baixo, é normal sentirem-se com ansiedade ou com outros fenómenos psicológicos que acontecem, e lá está, nós queremos apenas ajudá-las a perceber isso e até, se quiserem, a perceber mais como é que funciona a psicologia. Não é? Porque há muita gente que não está bem informada relativamente a estas temáticas, ainda há muito preconceito e nós vamos mostrar isso e com a doutora vamos também dar algumas técnicas que as pessoas podem utilizar. No domingo, pelas 15 horas, a conversa versará sobre os impactos da Covid-19 na realidade hospitalar. Exatamente. Este começa no sábado, não é? Com estas questões do foro mais psicológico. No domingo teremos também outra conversa que será relativa ao impacto hospitalar. Já é assim, acho que o que o próprio nome indica é o que será essa palestra, será um bocadinho o partilhar da realidade de pessoas que estão na linha da frente, isto é, nos hospitais, daí o nome da realidade hospitalar, a falarem um bocado daquilo que enfrentaram e o que ainda enfrentam. Esta aqui é mais para combater um bocado a desinformação que ainda corre neste momento, não é? Há muita gente que acha que já está tudo bem, que já está tudo a passar, agora vamos ouvir de facto as pessoas lá estão, não é? E também se vê nas redes sociais muita gente, muitos jovens, que eu acho que é perigoso, muitos jovens a acreditarem em fake news sobre a pandemia e que a pandemia não é bem assim. Daniel Ribeiro, presidente do Movimento Associativo de Jovens Marcoenses ZORA. A conversa de domingo, que versará sobre a realidade hospitalar, terá como oradores o professor Dr. José Marques, diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses e pneumologista, Sara Cruz, enfermeira do IPO Porto, e ainda Hélder Vieira, enfermeiro no Serviço de Urgência do Hospital de Santo António. Ainda no Marco de Canaveses, a Presidente da Câmara, Cristina Vieira, defende a criação da consulta especializada em saúde mental. A Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, propôs ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, a implementação no Conselho de uma consulta descentralizada de saúde mental do Centro de Respostas Integradas do Porto Central. A autarca destaca em comunicado que a criação da consulta especializada resulta dos trabalhos da elaboração da Estratégia Municipal de Saúde, que já estabeleceu a saúde mental como uma das prioridades de atuação. Para a criação desta resposta, prevê-se a constituição de uma equipa multidisciplinar composta por profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social, que funcionará no Marco de Canaveses, não tendo os marcoenses, a partir dessa data, a necessidade de se deslocarem ao Porto para essa consulta. A autarca realçou que a pandemia veio agravar as doenças de foro mental, mas também agravou as dependências, nomeadamente o álcool, droga, entre outras, como é o caso do novo fenómeno social muito relacionado com as crianças, a adição aos ecrãs, que desde muito pequenas começam a apresentar sintomas de privação. Refira-se que a proposta foi apresentada esta quinta-feira em reunião através de videoconferência.
Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 58 vítimas mortais e mais 1.027 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.243 óbitos e 802.773 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 11 residiam na região norte do país, 13 no centro, 28 na zona de Lisboa e Valdo Tejo e 6 no Alentejo. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa reivindica apoios do Governo para o setor têxtil e vestuário. Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa pede ao Governo um reforço das atuais medidas de apoio ao emprego e à economia para a indústria do têxtil e do vestuário, um dos setores industriais estratégicos desta região, de forma a evitar um crescimento acelerado do encerramento de empresas e, consequentemente, do desemprego. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa reivindica a possibilidade de acesso das empresas ao regime de layoff simplificado para que seja possível suspender parcial e temporariamente a atividade industrial, sem perda de postos de trabalho, bem como a revisão dos encargos para as empresas no apoio extraordinário à retoma progressiva. A Comunidade Intermunicipal, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística, esclarece que esta região foi particularmente atingida pelo impacto económico causado pela pandemia de Covid-19. Em 2020, as exportações de têxteis e vestuário registraram uma quebra de quase 30%, sendo que a subcategoria do vestuário de tecido apresenta o valor ainda mais alto, com uma redução de mais de 40%. A terceira vaga da pandemia Covid-19 agravou o saldo orçamental em 602 milhões de euros. Segundo o Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças, a execução orçamental em contabilidade pública das administrações públicas no primeiro mês de 2021 apresentou um saldo de 760 milhões de euros, traduzindo um agravamento em 602 milhões de euros, face ao período homólogo, explicado pelo impacto da terceira vaga da pandemia Covid-19. O Gabinete destaca que, para a degradação do saldo, concorreu a forte contração da receita e o acréscimo da despesa pública, reflexo dos impactos negativos na economia do período de confinamento, com particular tradução na redução da receita fiscal e contributiva e das medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas. Estas medidas explicam um agravamento adicional do saldo em pelo menos 258 milhões de euros pela quebra de receita e pelo crescimento da despesa, sobretudo associada às medidas de apoio suportadas pela Segurança Social, destacando-se o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. A Segurança Social registrou um saldo positivo de 487 milhões de euros no mês de janeiro. Segundo o Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o saldo global do subsetor da Segurança Social registrou em janeiro um excedente de 486,7 milhões de euros, o que representa uma variação de menos 87,8 milhões de euros face ao período homólogo. O mesmo Gabinete esclarece que para este resultado contribuiu o aumento da receita efetiva de 34 milhões de euros e o aumento da despesa efetiva de 121,8 milhões de euros, que se deve essencialmente às medidas extraordinárias adotadas para fazer face aos efeitos socioeconómicos da pandemia por Covid-19. Do lado da receita efetiva, a nota à comunicação social sustenta que esta se cifrou em mais de 2.788.000 euros, um aumento de 1,2% face ao período homólogo de 2020, sustentando que este aumento decorre essencialmente do aumento das transferências do exterior em 30,8 milhões de euros e do aumento das transferências correntes da Administração Central em 58,2 milhões de euros. Verificou-se ainda um decréscimo das contribuições e cotizações em 39,7 milhões de euros. O município de Paredes assinou 5 contratos de cooperação, num montante de cerca de 260 mil euros.
A Câmara de Paredes assinou esta quinta-feira 5 contratos de cooperação com instituições particulares de solidariedade social para apoio financeiro em cerca de 260 mil euros no âmbito da comparticipação nacional das candidaturas para equipamentos sociais do Norte 2020. Os contratos abrangem a Associação de Apoio à Terceira Idade São Miguel de Beiro, a Associação Obras Sociais São Vicente de Paulo, Centro Socioeducativo de Parteira, a Associação para o Desenvolvimento Integral de Lordelo e a Associação de Desenvolvimento de Rebordosa e Centro Social e Paroquial de Recarei. A autarquia esclarece que a parceria assumida com a Associação de Apoio à Terceira Idade São Miguel de Beiro prevê a remodelação e ampliação da antiga Escola Primária de Beiro para a transformar em estrutura residencial para pessoas idosas e centro de dia. O Plano de Recuperação e Resiliência prevê a aproximação de Sinfãs à A4 e a ligação do IC35. O Plano de Recuperação e Resiliência, que se encontra em consulta pública até 1 de março, prevê a construção do troço da variante à Estrada Nacional 211 entre Quintã e Mesquinhata, ligação que permitirá a aproximação de Sinfãs à A4 e a ligação do IC35 entre Penafiel e Entre os Rios. Para Armando Mourisco, presidente da Câmara de Castelo Paiva, tanto a ligação à A4 como a conclusão do IC35 são vias há muito reivindicadas e que serão estruturantes e fundamentais para o desenvolvimento do Concelho e da região. Refira-se que o Plano de Recuperação e Resiliência integra 14 mil milhões de euros de subvenções financiados pela União Europeia, tendo como propósito minimizar os efeitos da crise sanitária, social e económica provocada pela pandemia Covid-19. 50 mil euros é o montante para os projetos de defesa e promoção dos direitos de pessoas LGBTI. O Governo lançou esta sexta-feira uma linha de apoio técnico e financeiro que vai reforçar em 50 mil euros o financiamento de projetos, medidas ou ações de organizações da sociedade civil que atuam no âmbito da defesa e promoção dos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. O Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade avança que esta linha de financiamento acresce às verbas já disponibilizadas para esta área no âmbito do PTE 2020, de mais de 1,5 milhão de euros para apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil, formação de públicos estratégicos e para as estruturas de atendimento e vagas de emergência. Fazemos agora uma pausa neste bloco informativo de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. Os pagamentos ao setor agrícola atingiram em fevereiro 33 milhões de euros. Os pagamentos ao setor agrícola atingiram em fevereiro cerca de 33 milhões de euros. Segundo o gabinete da Ministra da Agricultura, durante o mês de fevereiro de 2021, o IFAP procedeu a pagamentos ao setor agrícola no montante total de 33,3 milhões de euros. Neste valor incluem-se também os pagamentos no âmbito das medidas Covid-19 para apoio ao setor. Destacam-se 1,2 milhões de euros no novo regime da vinha, 22,1 milhões de euros em medidas de investimento PDR 2020 e 6,8 milhões de euros em medidas agroambientais. O gabinete destaca que, no âmbito das medidas de mitigação dos efeitos Covid-19, foi pago um montante total de 3,2 milhões de euros a título de adiantamentos. A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, realçou que estes pagamentos são essenciais para minimizar os efeitos da pandemia, garantir a resiliência do setor, dando liquidez aos agricultores, permitindo assim que a agricultura não pare e continue a crescer, mesmo num período tão difícil marcado pela Covid-19. O Governo aprovou esta quinta-feira os procedimentos que torna acesso à linha de crédito de operadores de pesca mais simples.
O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o decreto-lei que simplifica os procedimentos relativamente à linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, que se encontra plasmado na página do Governo, esta alteração visa fazer face às dificuldades de tesouraria que os operadores deste setor continuam a enfrentar devido à conjuntura económica desencadeada pela pandemia de Covid-19. O município de Peso da Régua está a distribuir livros a pessoas em confinamento. A Câmara Municipal de Peso da Régua, através da equipa da Biblioteca Municipal, continua a distribuir livros às pessoas que se encontram em confinamento. Segundo a autarquia, a proposta para os leitores confinados receberem os seus livros preferidos nas suas residências está a ser bem acolhida pela comunidade de leitores, sendo já inúmeras as solicitações de adesão a esta medida. A iniciativa foi bem recebida e os livros requisitados estão a chegar às mãos dos leitores em cumprimento escrupuloso pelas regras de segurança, garante a autarquia. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 27 de fevereiro, são de céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 7 graus. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento estará fraco. Já no domingo, dia 28 de fevereiro, podemos contar com céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 6 graus, também sem probabilidade de chuva, e o vento estará igualmente fraco. E chega assim ao fim o bloco informativo desta sexta-feira aqui no Novo Canal. Mas já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Antes de me despedir, relembro que já a seguir pode ver o programa Data Vénia e ainda permanecer na companhia do Novo Canal durante o próximo fim de semana, porque temos muitos programas para lhe fazer companhia e mais um fim de semana de confinamento. Eu regresso para a semana com mais notícias da sua região. Tenha agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.